Olá, alunos. Vamos então para a parte 3, medindo corrente no Tinkercad. Então, da última vez a gente mediu tensão, e tensão foi fácil, né? É sempre ligar em paralelo. Agora vamos falar de medir corrente. Então vamos pegar nossos dois resistores, nossa fonte de bancada, né? E vamos colocar ela em 9 volts. E nosso multímetro. Certo. Vamos colocar agora em modo corrente, amperagem aqui, né? Lembrando que cada vez que você fala amperagem, um técnico morre. Então vamos lá. Vamos montar esses dois resistores, era um de 10 ohms, né? E o outro de 20 ohms. Então vamos lá. Montando esses resistores em série, então acho que ninguém tem dúvida. Coloca eles de lado. Coloca um seguido do outro na mesma trilha. Deixa eu puxar a fonte aqui e o multímetro para dar um zoom aqui, fica mais fácil de ver. Então tá bom. Então, a gente tem que puxar o fio então, né? Fio positivo então da nossa fonte. Fio negativo. Só que antes de puxar o fio negativo, a gente tem que saber que o que eu tenho que fazer para medir corrente, né? Corrente é sempre em série, e não importa se é no meio ou se é depois do circuito. Vamos medir primeiro depois o meio para saber. O que é ligar em série? Deixa eu só mudar a cor do cabo aqui para vermelho, que é o positivo. Ligar em série ele tem que estar em série com o circuito. Então a fonte entra no primeiro resistor, passa para o segundo resistor, agora ela tem que entrar no multímetro. Então a gente tem que pegar um cabo desta trilha aqui e ligar no multímetro. Importante notar que vai dar uma tensão negativa agora, né? Uma corrente negativa, porque eu estou entrando pelo polo negativo e é a tensão positiva que está chegando aqui, né? Sempre por onde a corrente chega é o positivo. Mas tudo bem, é só a gente ignorar o sinal. E aí sim, do positivo aqui, só falta ligar na fonte, né? Então vou pegar aqui a minha fonte e ligar, colocar em preto aqui, no multímetro. Vamos iniciar a nossa simulação. Então, dali, a fonte está marcando 300 mA, aqui menos 300 mA. Então, não tem mistério para medir em circuitos séries. Mas e em circuitos paralelos? Vamos lá. Vamos desconectar a fonte, desconectar o multímetro. E agora, a gente vai colocar esses resistores em paralelo. E agora que vai surgir o nosso problema para medir corrente em paralelo. Porque se eu quero medir de só um resistor, né? Eu tenho um problema. Se eu medir dos dois, eu não tenho muito problema. Vamos medir primeiro a corrente do circuito, né? Como é que eu alimento um circuito em paralelo? Esses dois já estão na mesma trilha, então eu só puxo a alimentação aqui. E agora eu coloco o multímetro em série. Como que eu vou fazer isso, né? Deixa eu jogar ele aqui para cima. Em série, é só ele sair daqui, eu posso ligar direto aqui, né? Então ele vai entrar nessa trilha, vai passar pelos dois resistores, vai entrar no multímetro e vai sair por aqui. E agora eu liguei em série meu multímetro. Então, veja só, quero que vocês reparem uma coisa. Quando eu coloquei em paralelo, a corrente aumentou muito, né? Está drenando muito mais corrente agora. É por isso que numa casa, quanto mais equipamento você liga, você está ligando eles em paralelo, começa a aumentar a corrente que tu tem que passar pelo disjuntor, né? Quando tu liga muita coisa numa tomada, derruba o disjuntor porque você está ligando muita coisa em paralelo, ou seja, está aumentando muita corrente. Por que isso aconteceu? Porque a resistência diminuiu, né? Se a gente quisesse saber, a gente poderia
também ver a resistência com o multímetro. Então, vou puxar ele aqui para cima, arrastar isso aqui um pouco para baixo, e vamos medir a resistência. Vamos mudar ele para resistência, e vamos medir esse conjunto em paralelo aqui para ver quanto que ele está marcando de resistência. Então, vamos iniciar a simulação. Então, 6,67, né? Muito menor do que os 30 que a gente tinha antes. Inclusive, menor que o menor dos resistores, né? Lembra que esse resistor aqui era de 10? Show de bola. Então, vamos agora ver como é que a gente mede, não o circuito inteiro, mas cada resistor em paralelo. E é aí que a gente vem o nosso primeiro problema. Porque para medir cada resistor em paralelo, a corrente deles, nós temos que pegar, só vamos mudar o nosso multímetro para corrente aqui, nós temos que pegar cada um deles separado. E veja só uma coisa, aqui eles estão juntos e aqui eles estão juntos. Então o que a gente vai fazer? Não muda nada o circuito, por exemplo, se eu chegasse aqui, vamos colocar a nossa alimentação ali, e alimentasse aqui, eu estou alimentando os dois resistores, né? Enche essa coluna aqui de energia elétrica e passa por esses dois resistores ao mesmo tempo. Muda alguma coisa eu jogar esse resistor para cá, deixa eu selecionar aqui, jogar esse resistor para cá, veja só. Muda alguma coisa eu jogar esse resistor para cá e daí ligar um fio aqui, vamos colocar o fio do lado, né? E pegar esse resistor aqui e ligar aqui. Percebam se mudou alguma coisa no circuito. Vou até, para deixar mais fácil para vocês visualizar, vou colocar esse ponto reto aqui também. Aí, ó. Perceba, mudou alguma coisa no circuito? Vamos olhar. A corrente vem aqui, ela entra aqui, passa por esse aqui, chega lá no resistor. Ela passa por esse aqui e chega lá no resistor. Não mudou nada no circuito. Se eu pegar agora e ligar na fonte, ela vai marcar lá o 1,35 amperes, como ela marcou antes. Então, vamos ligar. Aí, ó, 1,35 amperes, certo? Então não muda nada, eu só arrastar o resistor para o lado e colocar um fio, né, ligando as partes respectivas. Ele só estava aqui, né, eu coloquei para cá. Como não muda nada, isso vai ajudar a gente fazer desse jeito, porque agora a gente pode pôr um multímetro. Ah, inclusive vocês podem pôr mais de um multímetro, né? Vou até tirar o zoom aqui, modo corrente. Vou colocar um multímetro embaixo aqui e um multímetro em cima. Para medir corrente, porque a gente vai colocar um em série com o resistor de baixo e um em série com o resistor de cima. Como é que a gente vai fazer com o resistor de cima? Aonde está chegando nesse resistor aqui, a gente vai colocar o multímetro antes. Então a gente vai clicar nesse fio, vai tirar esse ponto daqui e vai ligar ele lá no negativo. Veja só, agora a corrente, uma parte vem para cá, enche essa trilha, passa por esse resistor e a outra entra nesse multímetro. Sai do multímetro e volta para esse resistor aqui que está nessa trilha aqui. Ótimo, agora a gente está pegando só a corrente que está passando por esse resistor. No de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que, vamos colocar aqui do lado, um pouquinho diferente, né? Vamos colocar aqui, que daí ela não fica em trilha nenhuma. A gente vai pegar esse ponto aqui, esse fio aqui, vamos deletar ele, poderia só mudar ele, está saindo do resistor. Então a gente vai colocar em série após o resistor. Não muda nada se tu colocar em série antes ou depois. Então para medir corrente, mede em série. Eu vou até mudar a cor. Ó. No resistor 1, os fios vão ser amarelo. Amarelo. E no resistor 2, os fios vão ser verde. Então ele chega aqui. E agora ele está em série com o resistor 2. Certo, mas como é que eu continuo garantindo que esses dois resistores, eles continuem em paralelo? Ora, o ponto final deles tem que ser comum. Qual que é o ponto que está mais distante, mais para a direita aqui? É esse ponto aqui. Era aqui que eu ia ligar o negativo antes e tinha um fio direto aqui. Então, lembra que tinha um fio saindo daqui e chegando aqui? Aonde você tirou e ligou no outro, né? Tu tira
Eu tirei daqui e liguei aqui, basicamente. Agora, aonde eu tirei, eu tenho que colocar a outra ponta do multímetro. Então, ele volta para cá. Ou seja, agora a corrente vem aqui, um caminho passa por esse multímetro, passa por outro resistor e volta para essa trilha, e o outro caminho, vou colocar essa aqui em vermelho, que é o cabo vermelho da fonte, e a outra caminho, até eu vou colocar esse ponto aqui mais para baixo, só para vocês verem que aí fica fácil de ver. Ó. Chega aqui, chega a corrente, ela enche essa trilha aqui, uma parte vai vir para esse multímetro e depois vai para o resistor, a outra parte passa pelo resistor, vai entrar nesse multímetro e vai sair aqui. Até aqui a gente poderia fazer certo, né? Entrar no polo positivo. Então vamos fazer isso. Puxar, deletar esse fio aqui. Vamos deletar aqui. E agora que vai ficar mais esteticamente agradável ver que ele está entrando no polo positivo aqui, daí não vai dar negativo lá o número no multímetro, né? Pronto. Agora eu sei que ele passa por aqui a corrente, entra no multímetro, sai e volta aqui. Aqui entrou no polo negativo, não tem problema, a gente sabe que só o sinal negativo que vai ficar. Ou seja, aqui é o ponto comum desses dois resistores após passarem pelos respectivos multímetros em modo e corrente. Então agora eu vou pegar a fonte e vou passar lá e vou colocar nessa trilha que é o lugar comum. Pode ver que a gente encontra os mesmos pontos aqui. E vou ligar com a cor preta aqui só para identificar que é o negativo da fonte. Então agora eles estão em paralelo, certo? Só que eu tenho um multímetro em série com cada resistor. Vamos iniciar a simulação. Veja só como era de se esperar. Aqui deu negativo porque a gente ligou virado as pontas, né? Mas olha só, na fonte ela está fornecendo 1,35 amperes. Mas eu estou 900 mA está em qual passando por qual resistor? Pelo de 10, né? Então, um resistor com menor resistência vai passar mais corrente. Lembra que resistência e corrente elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a corrente, menor a resistência e vice-versa. E aqui, o resistor de 20 ohms, está passando menos corrente. Está negativo porque eu liguei as ponteiras do meu multímetro errado. Se a gente somar 450 mA com 900 mA, né, é 0,45 com 0,9, né? Então a gente faz essa conta. Opa, minha calculadora tem que ser a outra aqui. Bom, se a gente somar esses dois, somem, vocês vão ver que vão dar 1,35 ampere, que a fonte está fornecendo. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar. A gente tem que tomar um cuidado para separar os resistores para medir a corrente. Só para terminar a aula, então, o que aconteceria se eu não tivesse tomado esse cuidado, né? Por exemplo, se eu tivesse medido a corrente em paralelo. Então eu vou pegar esse fio aqui, ó, esse ponto aqui do fio e colocar aqui. Veja só, agora o meu multímetro está em paralelo. Então eu vou pegar o meu fio preto aqui, da fonte de alimentação. Agora, o meu multímetro está em paralelo e corrente a gente mede em série. Olha o que vai acontecer. Vamos iniciar a simulação. Está 0 volts na nossa fonte e está passando 5 amperes. Por que está passando 5 amperes? Porque é a corrente máxima. Pode ver que acendeu até a luzinha de curto-circuito aqui. A gente fechou um curto-circuito, porque um multímetro no modo de medidor de corrente, né, no modo de amperímetro, o que acontece? Ele tem resistência muito baixa, próxima de zero. Ele é como se fosse um fio. Então ele curto-circuitou isso aqui e matou esses dois resistores. Por curiosidade, se vocês quiserem fazer ainda, meçam a tensão aqui. Que tensão que vocês vão medir? O que está dando na fonte, 0 volts. Então, quando eu encontro a tensão da fonte num resistor, lembra lá no caso da tensão, que apareceu 9 volts, mesmo medindo em série, é porque eu estou com um circuito aberto. Quando eu encontro 0 volts, é porque eu estou com um curto-circuito. Obrigado e até a próxima aula. Agora vocês já têm condição de resolver aquela tarefa que eu passei para vocês. Bons estudos e se cuidem!